Bate-Papo na Saúde está de volta falando sobre as conferências livres da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Nosso convidado desse bloco é Rogério Lanes Rocha, coordenador e editor-chefe do programa RADES de Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, é sempre um prazer estar no canal Saúde. Ou assistindo, sempre. Ah, que bom. E essa parceria, né, com a RADES com mais de 40 anos, tudo isso eu vou deixar aqui para a gente falar no final desse bloco. Rogério, conferências livres na realização da 17ª. Houve um movimento inédito em torno dessas conferências. Como é que você, como observador, percebe o que está acontecendo agora? As conferências livres começaram a acontecer lá na 15ª conferência, mas era uma sondagem, eram debates assim, prévios, né? Dessa vez, na 17ª, elas foram organizadas de uma forma combinada, articulada com a preparação da 17ª, podendo produzir diretrizes, propostas, né? E eleger delegados. Então, o que a gente está vendo é um processo bastante novo, né? De somar propostas, temas, ideias e pessoas que vêm dessas conferências livres com as que vêm do município, estado. Muito interessante. E está trazendo também pessoas que talvez não tivessem ainda uma familiaridade com esse processo de conferência, que passam a conhecer o controle social mais de perto, né? Pois é, vendo pelo lado positivo, o que se observou nas várias conferências desde a 8ª, em 86, é que o movimento da saúde, às vezes, ficava muito voltado para si, voltado para o SUS. Aí, lá pelos anos 2003, com a 12ª, os temas começaram a ser muito, assim, de vários outros direitos para além do da saúde e de muita diversidade de segmentos da sociedade e tal. A Conferência Livre, ela vem dar uma oxigenada, né, às conferências, trazendo temas e pessoas, ativistas e tal, de temas que não seriam cobertos no caminho normal de quem está ali nos conselhos, etc. Então, eu acho que é um somatório. Mas há que ter algum cuidado também? Eu acho, porque o processo de você vivenciar o SUS como um conselheiro, uma pessoa que vai nas reuniões, que cobra ali no seu território, né? E vai para o município disputar com o secretário, com os amigos do prefeito, com os profissionais e tal, um espaço para chegar aqui, vai dando um conhecimento de participação social muito legal para as pessoas que vêm do município e do estado. Então, acho que a cautela e a humildade, que eu acho que é interessante para quem vem das conferências livres, que aí se reúne com pessoas dos temas que eles já estão acostumados a trazer e chegam num espaço sem ter esse amadurecimento que as conferências, etapas criam. Então, eu acho que é muito bom, mas é bom ter cautela para não chegar aqui sem reconhecer o valor das pessoas que vieram no processo normal, que são a maioria, uns 4.000 mais ou menos, e outros 300 e tantos, chegar, perceber onde é que pode trazer a sua contribuição, porque refletiu muito num tema, né, mas respeitando a generalidade de todas as outras propostas, digamos assim. É um momento muito rico nesse sentido, né? Porque é uma experiência importante também sobre democracia participativa, que é a participação popular e a democracia participativa ainda são muito jovens em termos de país, né? A saúde realmente eu acho que é o carro-chefe, onde a coisa acontece com mais força, né? O primeiro setor, né, que começou a colocar em prática a democracia participativa. Na verdade, assim, a nossa república, nunca foi muito república no Brasil, a nossa democracia representativa, ela tem vários ciclos que são de pouca representatividade, né? E ela é insuficiente, porque não adianta ter propostas interessantes e tal, eleger alguém fica esperando que ele realize aquilo, né? E então a questão é vivenciar a democracia participativa o ano inteiro, em relação a tudo, né? Comunicação. A gente não pode deixar de falar de comunicação. Também houve conferência livre de comunicação? Exatamente. Tinha havido uma primeira em 2016, era só debates e tal. E agora, dentro desse mesmo roteiro de conferências livres, foi realizada de janeiro a junho uma conferência livre de comunicação e saúde. E foi muito interessante, porque nos últimos anos dá para ver assim, um perfil tradicional de quem lida com isso, que é aquela pessoa que
quer difundir, quer mudar comportamento, quer usar a comunicação para dizer, né, para públicos algo, e tem um grupo também bastante grande de pessoas que vem refletindo sobre as práticas de campanha, de divulgação, de fusionistas e tal, e formulando que a comunicação deve ser um espaço entre interlocutores, e não uma fonte e públicos. E também que deve ser uma coisa dialógica, que não dá para, num centro, digamos, o Ministério e tal, você formular e anunciar, difundir a informação, né? Então, esses dois vieses, digamos assim, dialogaram muito bem na conferência. E ela chegou com uma diretriz para cada um dos 4 eixos e as 5 propostas também correspondentes, e foram integradas ao documento geral. E, pela primeira vez, eu que acompanho como jornalista desde 87, tudo isso, eu fui eleito delegado por essa conferência. Nunca esperei estar dentro da conferência como delegado. E também fazendo o primeiro debate, o debate de abertura, que é o Brasil que temos e o Brasil que queremos. Como é que foi isso, nesse momento realmente que a gente está voltando a respirar, né? Não é à toa que a conferência estampa amanhã é outro dia e a Anísia diz hoje já é outro dia, quando Exatamente. abre a conferência. Né? Foi com um slide desse que eu terminei. Amanhã é hoje, que é uma placa que o pessoal da equipe da revista Rádio está circulando por aí para as pessoas que se identificam com isso, que não dá para ficar esperando o futuro. Aí fotografam, põe no nosso site, etc. Tem o Defenda o SUS também? Também, isso, muito legal. E sobre, você falou da emoção, é interessante que assim, são 2 companheiras maravilhosas que estavam ali na mesa, né? E a gente abriram as portas e as pessoas vieram correndo. Aquilo trouxe uma emoção boa, sabe assim, invadindo um auditório de quase 5 mil lugares, né? E aí, assim, o tema era o Brasil que temos e queremos, e a minha preocupação foi reconhecer e explicitar todos os retrocessos dos últimos 6 anos. Né? Eu computo assim, o impeachment e daí para cá, que eu chamo de golpe, mas daí para cá, retirada de todos os direitos, precarização do trabalho, degradação tão grande econômica e social para voltar à fome, muitas coisas. Esvaziamento da participação Exatamente. social. Mas esse ciclo vai até a eleição passada. Né? O que a gente não pode, digamos assim, se iludir é que o país estava bom há 6 anos atrás, a gente só precisa voltar ao que era. Não, porque nosso país, ele sempre, assim, tem muita coisa nele que já era ruim. Ele foi construído em cima do genocídio indígena, do genocídio negro, manteve toda a lógica da Casa Grande, da escravidão, das castas, né? Um racismo que se tornou estrutural na vida do país, tem desigualdades sociais de classe imensas, né? De gênero. Então, assim, é um conjunto, né, de construções a serem feitas de uma outra forma, não é só reconstruir. Né? Você usou a palavra respiro, que eu ouvi de uma amiga médica holística, que foi muito interessante, porque até para a apresentação eu estava usando, entre aspas, a palavra reconstrução, que é do movimento que ganhou a eleição. Né? Mas respiro é muito mais interessante, porque assim, é um momento que a gente teve esses 6 meses para dar uma respirada. A gente estava embaixo de um governo de orientação fascista, autoritário e tal. Mas esses setores conservadores, neoliberais, fascistas e tal, eles têm muito poder ainda, eles estão no poder, eles dividem o poder nessa nação. Então, a luta continua. E tem a questão da democracia participativa. Essa luta não é assim, torcer para o presidente Lula ser sobre-humano e resolver todas as questões. Não, é pressionar do lado de cá. Por quê? O povo da privatização da saúde não vai parar de pressionar. Quem quer ganhar dinheiro com a escola pública não vai parar. Então, a gente tem que apoiar o governo pressionando, enfrentando as causas do lado de lá. E aí a 17ª acontece justamente depois desses 6 meses
de respiro para também marcar uma série de questões que são fundamentais para que o próprio SUS também tenha esse momento que é para além da reconstrução, né? Que é para recuperar coisas que também a gente ainda não tinha antes desses 6 anos. Exatamente. O SUS, que foi construído desde a Constituição, ele, na década de arrancada, ele não arrancou. Foi subfinanciado na década de 90. Não havia um desejo de que ele existisse, né? Ele tinha um perfil de estado de bem-estar social que o mundo já estava indo para o neoliberalismo. Então, ele veio fraco até a década de 2020 e não chegou a ter tanta qualidade, tudo isso, etc. Então, assim, hoje em dia, pensar o SUS não é mais querem acabar com o SUS, os inimigos do SUS, é uma atenção que se precisa ter para aqueles que querem o SUS, mas para os seus negócios. Então, o SUS, para transferir dinheiro para a iniciativa privada, tocar o SUS para, ao invés de fazer uma política de saúde mental, né, voltada na liberdade, sem os manicômios e tal, mas aí eles querem o dinheiro para poder ter comunidades terapêuticas, religiosas. Uma espécie de uma destruição por dentro, né? Exatamente, é se aproveitar dele. Os banqueiros também querem, já tem proposta de banqueiros, não sei o que tal. É o SUS, só que é um SUS que a gente vai usar para fazer um negócio privado. 40 anos de Hades? Pois é. 41 já, né? 41. Muito rapidamente, em 82, quando pensaram o Hades, já se trabalhava com o conceito ampliado de saúde, que ficou assim, com a oitava conferência e de comunicação. Com a oitava conferência se estabeleceu uma referência para a gente. Democracia, saúde da democracia, o conceito de direitos e o conceito de determinação social da saúde e da doença, né? E aí ele foi só, como as conferências, ele foi só se deixando misturar com os movimentos sociais, com as questões da sociedade. Vou dar um exemplo aqui, que eu falei lá na mesa de abertura. Na 12ª conferência de 2003, só tinha homens brancos, aquela mesa de fora a fora. E aí o interessante das conferências que são vivas, assim, é que a primeira mulher que foi lá para receber alguma coisa, por aclamação, eles exigiram que colocassem uma cadeira para que tivesse pelo menos uma mulher. Hoje, a gente vê, eu fui homem branco, na mesa eu era 1 entre 3, e nos 4 debates de eixo, né, com 12 convidados, só 3 eram homens. Então, e dando um outro salto, entre as representações do movimento negro, feminista, e aí, quando abre para as perguntas, aí aparece o pessoal do autismo, com deficiência, e aí eles querem também sentar na mesa. Então, isso é interessante, que vai abrindo, né? A população trans, por exemplo, está ocupando essa. É muito interessante. E, ao mesmo tempo, se eu posso emendar, mexe com o conservadorismo. Muitas pessoas que são a favor do SUS, por outro lado, têm valores que não são da diversidade. Então, nessa conferência, uma das tensões assim, é exatamente o espaço para mais diversidade, mais perfis que querem ser reconhecidos com seus direitos. E vamos à luta. Rogério, brigadíssimo. Parabéns pela trajetória. E obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no Canal Saúde. Eu que agradeço. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá.